Vai passando pela semana que vem, quarta-feira, acabou. Acabou. Já já o ano se acaba. Não chegou esse ano, vai ser arrumado pro Natal. Não pagaram nem as contas ainda. Verdade. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Estamos iniciando nossa participação no programa que faz De Olho na Cidade, produzido na Paraíso FM em Sobral, do grande comunicador Assis Nascimento, e tendo à mesa o Ricardo Gomes, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense em Fortaleza, que tem agora, nesse momento, o comando do nosso querido colega, amigo e jornalista Newton Mourão, e na mesa de som, o nosso querido Paramoti. Até então estava na companhia de Vicente Alencar. Como sempre, inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como Jesus Alves, o Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, o Everton Bezerra, Sandra Cabral, Alexandre Viana, Francisquinha Cunha, Antônio Lima, Elesbão Castro, Tatá, Olavo Souza, Wagner Viana e o caroço João Félix Júnior, lá em São Paulo. Aqui na timeline aqui do Facebook, já em ação, o Sargento Michel Mendonça, bom dia, meu querido. O Wanderlei Oliveira, o Antônio Cleilson, bom dia, Luciano, estamos ligados diretamente do Mirim. Um grande abraço para todos vocês. Newton, como vai você, Newton? Tudo bem? Como está o senhor aí? Bom dia, tudo bem, Luciano Kleber? Graças a Deus estamos aqui. E a todos que nos escutam da Rádio Assunção e da FM Paraíso, desejamos, no dia de hoje, 11 de setembro, muita paz, muita saúde, um dia realmente pleno das graças de Deus. Dia 11 de setembro é um dia da gente renovar os apelos pela paz, né? Porque completa aniversário do ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né? Então, que foi um ataque não só aos Estados Unidos, mas à humanidade, né? Um ataque terrorista que atingiu a todos nós, mais de perto, os americanos, né? Mas todos nós fomos atingidos por aqueles ataques, que não se repitam. Bom dia, Sérgio Freire, bom dia, Gilardi Alves Sinésio. Pois não é que aquelas frases lá do Bolsonaro, do Carlos, ou Carlos, né? Como? Do Carlos, pois é. Virou manchete hoje, 2 grandes jornais disseram Mourão e Congresso se apressam, né, a rebater. É claro que se apressaram, não é que se apressaram, os jornalistas é que se apressaram a tentar repercutir aqui. Parece que não tem o que fazer, né? É o jornalismo buscando uma frase boba como aquela. E vejo assim, quantas pessoas falando... por exemplo, Churchill. Churchill disse que a democracia é o pior dos regimes. E citados os demais, né? É o pior, mas não tem nenhum melhor, como dentre os que foram experimentados. O que diz é o seguinte, democracia realmente dá muito trabalho. Então, o que o Carlos Bolsonaro estava dizendo é para aqueles que cobram urgência nas mudanças prometidas na campanha, que tem que ter paciência, porque por vias democráticas não tem como você fazer as transformações na velocidade que se imagina. Coisa simples, uma conclusão. Mas aí todo mundo cai em cima, né, para dizer, olha, é o viés autoritário, autocrático da família Bolsonaro, sempre foram assim. Aí vão buscar frases antigas, né? Até o nosso próprio querido Érico foi buscar frases na época que ele apoiava o Chávez no início do governo. Ele apoiava, acho que até por uma questão corporativa, era um militar que estava assumindo, né? E depois foi uma ditadura. E assim, ele apoia ditadura, apoia ditaduras passadas, é isso que você quer dizer? Porque os governos esquerdistas que nós tivemos apoiam as ditaduras atuais. Na cara. Bolsonaro apoia no discurso, porque não tem mais como fazer. Esse microfone fica caindo, parece, né? Ele fica diminuindo, né? Mas é isso aí, temos que operar com as máquinas de acordo com o que elas nos trazem. Pois é, então, a esquerda,
que nos governou durante aí muito tempo, né? Quase 2 décadas, apoiava. E apoiava com dinheiro, não só com discurso. Apoiava a ditadura. Ainda hoje apoia, não está mais no governo, mas continua apoiando a ditadura da Venezuela. Continua apoiando a ditadura de Cuba. Ou vocês acham que não é ditadura? Vocês acham que a democracia, o espelho da democracia seria Cuba? E ninguém fala, ninguém diz assim, não há manchetes, não havia manchetes, a não ser a própria oposição falando. A dizer que não. Assim, está no discurso. Qual o fato do governo que tenha sido autoritário ou no caminho da contra a democracia, antidemocrático, que tenha colocado em risco a democracia? Porque hoje todo mundo fala da palestra, né? Como as democracias morrem, e o perigo e o risco que a nossa democracia estaria passando. Qual é o risco? Onde? Porque discursos democráticos e atitudes democráticas havia mais na esquerda. Eu já disse, os pilares de uma democracia são a alternância de poder, a liberdade de expressão, consagrada nos meios de comunicação livres para dizer o que quiserem, o parlamento livre. Onde é que está em risco no Brasil? A imprensa fala o que quer, diz o que quer, aceita até as versões do Intercept. Tem liberdade até para cometer crimes. Em nome da liberdade de expressão. O nosso Congresso cada vez mais atuante, ativo, enfrentador do Executivo. Um judiciário muito mais ativo até do que deveria ser. E a alternância de poder, nós acabamos de mudar aí. Estava na esquerda, agora está. Então, qual é o risco que a democracia brasileira estaria correndo? Que não tenha já corrido, por exemplo, no governo de Lula, que queria, sim, controlar a mídia, que queria, sim, controlar o Congresso por meio da corrupção, que queria, sim, se manter no poder, quer dizer, contra aquele pilar da alternância, por meio de corrupção. Então, se alguém quer estudar riscos que nossa democracia poderia estar passando, tem que voltar um pouco no tempo. Não é agora, esse governo nem pode ser estudado agora. Não tem nem um ano ainda de governo. Mas querem dizer que o Bolsonaro é um risco à democracia. Que um Twitter do Carlos Bolsonaro seria um risco à democracia. Que fragilidade teria essa nossa democracia? As instituições estão aí a pleno vapor, funcionando tudo direitinho. Freios e contrapesos no Brasil funcionando a contento. Bolsonaro não faz o que quer. Não faz o que quer, nem dentro da velocidade que ele queira. Aliás, ainda ontem estávamos falando aqui que o Tasso estava colocando em risco o prazo da Previdência. Falei ontem isso aqui. Olha, o Tasso mudou umas coisas lá. E essas coisas que ele mudou vão atrasar. Hoje, graças a Deus, eu fui dos poucos que falou isso, né? Olha, o Tasso vai atrasar. Às vezes uma frase que ele mudou lá, não sei o que, ente da União, atrasa. E teria que voltar de novo para votação na Câmara. Qualquer mudança que haja daquilo que veio na Câmara, no projeto, se houver mudança, volta para novo escrutínio na Câmara. Aí hoje os jornais estão trazendo que o Tasso disse que vai voltar atrás, vai recuar. Vai mudar, vai deixar o original, o texto que ele tinha mudado, e jogar para a PEC paralela. Aí sim, é a inteligência. Vamos apoiar a reforma da Previdência, aprová-la com urgência, sancionar e colocá-la em prática com urgência. Porque já devia ter sido feito há uns 5 anos. Quanto mais tempo a gente leva, mais a gente vai apanhar, mais a gente vai sofrer. E, de novo, lembrar que muitos bobos dizem, falaram da reforma da trabalhista dizendo que tudo ia mudar. Não, tudo isso daí é um conjunto de pequenas mudanças
que fazem um conjunto que pode trazer o Brasil para o desenvolvimento econômico. Então, hoje os jornais estão dizendo, todos eles, né? Tasso está dizendo, realmente ali eu mudei, e como essa mudança pode atrasar, eu vou retirar. Então, Tasso vai rever, vai refazer, né? Isso é bom. Isso até é humildade, né, para o Galego, para o Tasso, né? Não, se realmente vai ter problema, eu não quero colocar problema. Viva o Tasso, né? Ruins são aqueles políticos que não sabem voltar atrás, que não sabem fazer meia-culpa, né? Esses são perigosos, que se acham arrogantes a ponto de eu não cometo erros. Então, Tasso verificou que tinha cometido esse erro, ele vai corrigir. Então, em breve, no máximo em outubro, se espera, nós já tenhamos aprovada a reforma da Previdência. Então, é isso. Bolsonaro não faz o que quer. Os atos dele não têm. O discurso dele, você pode até dizer, mas ele gosta de fazer isso, é dele. É dele. Aliás, ontem, né, no texto que eu vi, eu não coloco aqui porque é comprido, mas eu encorajo você a buscar, está na internet, aí está no YouTube, está no Facebook, põe lá Paulo Guedes, palestra em Fortaleza, que lamentavelmente a imprensa só destacou a feiura de Macron, da mulher de Macron. O que ele quis dizer ali é assim, olha, nós estamos fazendo muitas coisas na economia e só se fala nisso. Bolsonaro disse que a mulher do Macron é feia. Aí ele dizia, é feia mesmo. Ele quis fazer um contraditório, tem tanta coisa interessante e relevante para falarmos, e a imprensa brasileira fica na fofoca, o que é muito lamentável. Então, nessa palestra dele, ele falava assim, olha, na campanha, eu participei da campanha do Bolsonaro e foi tudo muito pacífico. Você não via. E assim, você via a garotada fazendo aquele gesto lá de arma, né, que o Bolsonaro consagrou o Bolsonaro, aquele gesto de como se estivesse empunhando uma arma, atirando. Mas nunca, em momento algum, nessas campanhas, houve conflito, houve baderna. O único que, fora da curva, ele sofreu, foi vítima, né, de um atentado, de uma tentativa de assassinato. Enquanto que nos outros, na esquerda, que no discurso prega a paz, o amor, a alegria, paz e amor, havia sempre confusão. Havia invasão de terra, né, pneus queimados, aquilo que a gente está acostumado. Enfrentamento, pedras são jogadas, brigas, jornalistas já foram assassinados, talvez por aquele fogo lá, né? É fogo, é quebradeira. Isso é o pessoal que no discurso fala em paz e amor. Aí o Guedes estava dizendo, olha, na campanha que fala dos jovens lá brincando, gesticulando com a arma na mão, nunca teve quebradeira, nunca teve ninguém incendiado, nunca invadiu casa de ninguém, nunca ninguém bateu em ninguém. A própria Bíblia fala da diferença, né, entre o discurso e a prática. Tem lá uma parábola de Jesus. O pai pede, filho, vá fazer isso. Aí o filho, digamos, o Mourão e o Paramoti. Mourão, vá fazer esse negócio, mano. Vou já, meu pai, vou mesmo, vou. Disse que ia fazer. Aí o Paramoti, o pai dá a mesma ordem. Vai lá, Paramoti, faz isso, Paramoti. Não vou, pai. Mas aí o Paramoti foi. E o Mourão não foi. Então, quem obedeceu a ordem do pai? Apesar do discurso, o Mourão teve um discurso contrário à sua prática. O Paramoti teve um discurso contrário à sua prática. Então, não só no discurso, vamos nos ater na prática. O que me aponta aí uma prática antidemocrática do governo. Houve uma tentativa. O Bolsonaro fez lá uma lei, essa lei foi desaprovada pelo Congresso, e o Bolsonaro até reconheceu, não fui eu, foi um assessor, mas eu aceito que, como a culpa. Aí ele tentou passar por cima do Congresso com a medida provisória. Mas não é nada assim antidemocrático que fosse. Não, antidemocrático é o sistema, né? Como foi derrubado, ele não poderia fazer. E aí veio o contrapeso, freios e contrapesos. Veio o STF e disse, não, você não pode fazer isso. E aí vem lá o seu, né, guerreiro, Celso Mello. Ninguém
está acima da Constituição? É bom olhar para dentro de casa também, que o STF também não está acima da Constituição. Eu estou dizendo isso assim, porque entre o discurso, aí está hoje, manchetes, 2 jornais deram manchetes. E nós tínhamos que, está lá, Tchutchu. Eu falei do Tchutchu, o irmão também falou em defesa do seu irmão, disse, olha, eu teria que também criminalizar o Tchutchu. O que todos nós dizemos é assim, que a democracia realmente é uma coisa muito chata, porque você tem que negociar, você tem que suar nessas negociações, você tem que convencer. É complicado, é árduo, é trabalhoso, mas não tem regime melhor do que a democracia. Agora, exatamente por essa coisa, demora. Você não pode fazer, a não ser numa revolução, nessas mudanças de uma hora para outra, só com uma revolução. Golpes. Aí você derruba tudo e faz como você quer. É assim a história da humanidade. No mais, tudo tem que ser mesmo devagar. Porque está tudo muito enraizado. Essa história da velha política, da tradição e da cultura, está tudo muito enraizado. A dificuldade de entender o que é o governo Bolsonaro responde por isso. Está tudo muito enraizado dentro de um parâmetro, de um paradigma que nós estávamos acostumados de como é que deve ser a política. O que nós estávamos acostumados é que a política é feita por ladrões. É isso que diz o povo brasileiro. Então, daqui que você mude essa percepção, você tem que fazer muita coisa. E o senhor Nhonhô Botafogo, presidente da Câmara, Maia, que se apressou a dizer bobagens. Quando eu digo isso é porque ele disse que a frase do Carlos Bolsonaro, enquanto está no conceito, vá lá, olha, essa frase é autoritária, essa frase é de gente que não gosta de democracia. É especulativo. O livro é pensar, é só você pensar e acabou-se, expor. Aí, mas ele vai além, o Maia. Ele diz que isso traz insegurança jurídica para os investidores. Olha, eu tenho a impressão que os investidores são muito mais bem informados do que você pensa, ou tenta fazer com que a gente pense, Maia. Talvez cause insegurança essa tentativa de você voltar a pensar na volta do foro privilegiado. Aí sim, não é só discurso, aí é prática. É uma prática antidemocrática. Antidemocrática porque quer dizer que algumas pessoas são mais iguais que as outras. Devem ter um foro privilegiado. Então, aquilo que o Senado, que o STF derrubou, o senhor Maia está defendendo que seja revista e que volte a vigorar no Brasil o tal do foro privilegiado. Bom dia para o Carlos Henrique Fernandes Souza. Bom dia para a minha querida Cássia lá de Umirim, Cássia Bolos Decorados. Idelberto Gurgel, a esquerdalha inconformada e ridícula. A Lucenira Ferreira, bom dia, Luciano, aqui direto de Crageiro, na Noruega. Abraços, querida. Que maravilha, como eu gostaria de estar próximo de você. Não só por estar próximo por causa da sua amizade, da sua energia, mas também de estar aí curtindo com você. Grande abraço, muita felicidade para você. Saudade. Valíris Avelino, muito bom dia. E também para Catarina Soares, o Simão Oliveira. Bom dia, Nilton Mourão Soares. Bom dia, na escuta diária. Bom dia. Luciano Kleber, interessante, né? E o Carlos Bolsonaro não disse nada demais. E apenas falou de como é que se dá a mecânica das coisas. A democracia, por mais defeitos que ela tenha, ainda assim as virtudes superam os defeitos, as qualidades superam os defeitos. E realmente, uma das coisas que entrava no processo democrático, principalmente das relações entre executivo e legislativo, é o fato de que os políticos fica bem alto a voz dele, mas tem que ficar centralizado, senão ele fica muitas baixo. das vezes eles se apegam a filigrana, coisas que não têm a menor importância e que não deveriam estar sendo tão sublimados
desviando do verdadeiro foco temático. Então, o que ele falou foi a constatação real de que a democracia, ela, por conta daqueles que não querem que as coisas mudem, muitas das vezes, os bem-intencionados sofrem boicote. Sofrem boicote. Tudo que o governo Bolsonaro se propõe a fazer de melhor para o nosso país, existe uma turma, e não é uma turma pequena, que vai se opor a tudo que esse governo tentar fazer de melhor pelo país. Você veja bem, um episódio pequeno. O governo, por meio de medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, ele assinou a medida provisória, instituindo a carteira estudantil digital gratuita para os estudantes, com direito à meia passagem, com direito à meia no cinema, à meia nas estruturas culturais, digamos assim, nos teatros, digamos assim. Pois acreditem, ouvintes, que existe na UNE, na UBS, que se não completava da história da carteirinha e pague aqui uma taxinha de R$5, uma taxinha de R$10, existe uma reação feroz contra essa iniciativa do governo do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque vai atingi-los em cheio nos seus cofres. Tanto a União Nacional dos Estudantes, quanto a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Eles não vão poder mais cobrar aqui um contributo de R$5, R$10, por ocasião da entrega das carteiras estudantis. Eu me lembrava, sabe, Luciano Kleber, do tempo em que eu estudava no Salesiano Ouro História, a minha primeira carteira de estudante, quando eu recebi, eu não paguei nada por ela. Não paguei nada por ela. Ela era emitida gratuitamente pela Prefeitura de Fortaleza e no verso vinha até uma vista aérea da cidade de Fortaleza. Aí, com a redemocratização, começa o aparelhismo. Como aparelhismo? Não, vamos aqui criar coisas para a gente fortalecer as entidades que vão se pautar em nome da democracia. Aí criaram, sabe, essa coisinha de permitir a emissão da carteira pela UNE, no caso das instituições de ensino superior, a carteira para o ensino de primeiro e segundo grau passa a ser emitida pela UFES. Para que isso? E esse dinheiro, quem presta contas? Quem prestou contas até hoje? Então, são essas coisas que a gente vê que, por mais que esse governo diga e faça de melhor pelo país, vão cair de pau. Porque o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro foi visitar o pai, e ele é policial federal, ele tem uma pistola, aí a pistola apareceu na foto, não sei se foi proposital, se foi casual da parte dele, aqui na cintura. Vixe Maria! Como é que ele pode entrar no hospital armado? Né? Outra. Mas eu acho que o policial federal nele não, viu? Ele não é policial não, viu? Hã? O policial federal não é ele não. É o Flávio. Não é Eduardo Bolsonaro? É não. É o Flávio, eu acho. Eu pensei que fosse Eduardo Bolsonaro. Não, é o Flávio. Vamos checar. Porque se eu estiver errado, aceita a sua correção, seria um problema. Mas aí, vamos aqui... Mas sendo ou não sendo, o cara tem posse de arma, qual é o problema, né? Desde ontem vem falando o seguinte, na mesada para o Frei Chico, mesma mesada que o Odebrecht dava ao Vavá, a imprensa não dá o destaque que deveria dar. Então, quer dizer, o Lula também recebia mesada da Odebrecht antes de ser presidente da República. Ninguém destaca isso, sabe? Ave Maria, ninguém toca nisso. Porque o cidadãozinho que está preso lá em Curitiba, que foi presidente da República, que para entristecimento e vergonha da nossa democracia, e hoje está preso, ele não está preso porque é preso político, ele está preso porque ele praticou corrupção e corrompeu, direto ou indiretamente. Então, são essas coisas que parece que querem colocar, sabe, uma cortina de fumaça na frente do cidadão, tentando nos fazer de imbecis. Mas imbecis são aqueles que querem desviar o olhar para verdadeiramente devemos mirar.
de um país que precisa mudar e vai mudar sim, quer ele ser ou não, porque senão esse país se arrepende de vez, Luciano Antônio. É isso, meu querido. Deixa eu dar um bom dia para o Chico Boto, o Sargento Forlan, o Francisco Ludberto, a Preta, lá de Tianguá, e o Sérgio Silva está chamando sua atenção aqui, viu? Chega a ser hilário o cristianismo do senhor Mourão, que passa o tempo todo abençoando a todos e desejando a paz, etc. E de repente sapeca aquele lá deve estar queimando no inferno numa hora dessas. Mas não é desejo não, Silvio, é uma constatação, né, Nilton? Me refiro ao jornalista do programa e não vice. As pessoas pensam que você faz a opção pelo céu e inferno depois que morre. Não, meu amigo. Leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e procure praticá-la. Porque não adianta você ter a palavra de Deus como quem decora a tabuada na ponta da língua, sabe? As pessoas têm que entender o seguinte: eu faço a minha opção preferencial e radical com Deus em vida, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. Por qual caminho eu quero trilhar a minha vida? Quero me pautar por uma vida de correção, seguindo os caminhos retos de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? Então a gente se encaminha para o céu na vida, enquanto a gente está aqui consciente, de olhos bem abertos e ouvidos bem atentos. Mas, infelizmente, tem pessoas que céu não existe, inferno não existe, sabe? Tudo relativiza. Então, o que eu posso fazer? A minha crença é essa, eu não abro mão dela, e eu tenho a certeza absoluta de que o olhar de Deus está sobre todos nós. Sobre todos nós. E cada um, né? E Deus é justo. Somente isso. Deus é justo. Ele vai dar a cada um, ao final da sua vida terrena, aquilo que cada um merece. Pronto, Deus é justo. Marcelo Reis, muito obrigado. Na verdade, nós dois estamos errados, tá, Nilton? Eu falei Flávio, não é Flávio. É o Eduardo Bolsonaro, que é o policial federal, certo? Bom dia, obrigado, Marcelo Reis, com seu auxílio lá de Minas Gerais. Gilberto Coutinho... Bolsonaro foi visitar o Pai Nosso Hospital e apareceu com uma pistola na cintura por dentro da calça. Bonita pistola, hein, cara? Bonita pistola. Sandrinha Soares também, um bom dia para todos vocês. E essa história de Deus, isso, Deus é justo e tão justo quanto ele é misericordioso, né? Então, a gente não alcança aquilo. Então, dizem até que a nossa grande surpresa no céu, quando a gente chegar lá, pessoas que a gente achava que estaria lá e não estarão, e outras que a gente imaginava que não deveriam estar, e estarão. Porque, como lembra o Silva, o julgamento cabe a Deus, né? A nós cabe seguir os mandamentos dele dentro da justiça, na prática da justiça, na caridade, no bom convívio com os irmãos, fazer a nossa parte, né? O julgamento cabe a ele, porque, como você diz, Deus é justo, tão justo quanto misericordioso. Então, a gente não sabe o tamanho da misericórdia, a gente não alcança essas coisas. Nós somos pobres terrenos e o nosso pensamento é muito pequenininho diante da dimensão do divino. Eu nunca esqueço a pregação do Padre Léo, de Deus o tenha no céu. Ele dizia o seguinte, Luciano ouvinte: Deus não condena ninguém, é a própria pessoa que se condena com as suas escolhas ao longo da vida terrena. Pois é, e muitas vezes pessoas brigam com Deus como se fosse Deus que o tivesse punido. Na verdade, é consequência do que você fez. Às vezes não é nem punição, é aquilo que você fez, amigo. O que você faz tem retorno. Toda prática, tudo que você pratica vai ter um retorno. Quer você acredite em Deus ou não. Isso é coisa do natural até, não é coisa sobrenatural, não. Então, bom dia para o meu querido primo Osmar Mesquita, a Ângela Meirice, lá de Varjota, mandando um bom dia para nós, a Maria das Dores Cordeiro, também na escuta de Djalma Pinto, a Fernanda Rodrigues, buongiorno fratello, está belo como sempre, graças, minha querida Fernanda lá da Itália, assistindo o programa, Antônio Lacerda de Natal, da Itália, em Parma. Em Parma, que maravilha. Nesse instante foi da Noruega, minha querida lá na Noruega, a Lucenira Ferreira, né? Que maravilha. Valônia Campos, o Eduardo Bolsonaro é o policial federal, a Karina Menezes, bom dia, acho que o Carlos Bolsonaro falou, foi corretíssimo. Eu que sou leiga no assunto, mas entendi, eles, filhos de Bolsonaro, são inteligentíssimos. Muito bem, Karina, sua percepção.
O Wagner Viana, de novo, Eduardo é escrivão da Polícia Federal. Até aí, nem a gente de rua, ele é escrivão, né? Carlos Henrique, o Eduardo é da PF, sim, mas não é delegado. Ninguém falou em delegado aqui, não, cara. Ninguém falou em delegado, não. Já estão, né? Já promoveu, né? Já, né? Wagner Viana, com relação à Uni, esta cobrava anualmente de cada estudante R$ 30. Daqui para frente, o custo para os estudantes é zero, para o governo de 17 centavos anuais. Pois é, agora a Uni vai ter que convencer os seus alunos, né, que são associados, que ela presta um serviço relevante e que deve ter um auxílio para isso. Agora ela vai ter que ser competente para explicar. É igual nos sindicatos, quando teve aquela queda, né? Olha, não tem mais a obrigatoriedade do imposto sindical. Caberia agora ao sindicato dizer, olha, eu sou relevante para você, eu faço um serviço relevante para a categoria, então a categoria deve ajudar para manter os, né? Tem que ter recursos para tudo isso. Mas não pode ser uma coisa obrigatória. Não pode ser uma coisa cartorial, como estava acontecendo, tanto nos sindicatos quanto agora na Uni, né? Então, tem que agora rebolar, né? Porque realmente, e assim, é um avanço. O problema está no discurso, eu digo, o discurso é a prática. O Bolsonaro pode colocar no discurso que está atingindo a Uni, mas a prática, ele está ajudando o estudante. E outra coisa, é uma coisa digital. Você não precisa encher a carteira daqueles plásticos, daqueles cartões, né? Daqui a pouco vai surgir também digitalmente que você tem a opção de ter tantos cartões quantos queiram, mas num só. Porque eu vejo gente cheio de cartões. Você abre a carteira, é só cartão, né? Então, aquilo ali, já você vai ter que ter uma solução também para isso daí. Cartão de crédito, cartão de banco, cartão de tudo quanto é coisa que a gente vê por aí, né? Bom dia para Sandra Biguetti, para Sandra Cabral. Que não inventem a história do chip, viu? E já vem o chip, mas rapaz, é imparável. A tecnologia é imparável. E já tem. Já tem. E ajuda muita gente, principalmente na área médica, né? O chip tem todas as informações suas, né? Quando você viaja, teve um problema qualquer, ou um avião, ou sei lá. O chip já te diz tudo, como você vai ser mais bem tratado, né? Só que tem uma coisa aí na Bíblia, né? Coisa mística, que dizem que isso é coisa do diabo, né? Mas isso é outra configuração. Bom dia para o Abesta, né? Bom dia para o Auliclésio Macedo. Cuidado com os avanços tecnológicos. Aliás, tem tudo na vida hoje, sabe? Tem tudo na vida hoje, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quem está por trás? E você tem que ter sabedoria, né? Principalmente é isso, né? Expedito Boto. Bom dia, Luciano. Quando não é o Bolsonaro falando besteira, são os filhos. O Brasil não merece. Boto, não são só os bolsonaros que falam besteira no Brasil. Realmente. Né? Todo dia a gente está falando besteira, né? Besteira. Agora, essa última aí, eu não vejo como besteira. Não vejo. A frase eu vou repetir. Porque quando você vai no Estadão, por exemplo, hoje foi o Estadão, ontem foi a Folha que fez a vagabundagem, hoje foi o Estadão, na sua linha fina. Está cheio de vagabundo em tudo quanto é canto, né? Aí aqui acolá escapa um. Deixa eu só ver o que diz o Estadão, que eu tinha até separado isso daqui. Está aqui. Na Folha é assim. Carlos diz que frase sobre tal foi justificativa a quem cobra velocidade. Está correto, né? Criticado, filho de Bolsonaro culpa jornalistas por polêmica. Eu também acho que é isso. Não teria nenhuma polêmica em relação a isso daí, não. Cadê o que é que eu vi no Estadão? Acho que eu já perdi. Você fez uma constatação da realidade da democracia e nós temos muito que avançar. Porque enquanto o poder econômico tiver a influência nociva que tem ainda hoje sobre as relações democráticas entre os governos, a nossa democracia sofrerá ainda por conta das influências econômicas, né? Pois é. Ninguém quer enxergar isso. Faz tempo, né? Esse sim, isso aí é risco à democracia, né? Aí quando dizer com a frase dessa que é o risco, é muito. Deixa eu ver o que é que tinha no Estadão, cara. Porque eu digo, rapaz, é muita vagabundagem quando eu li a linha fina, né? Como a gente chama, né? Tem a manchete.
Aí na linha fina, Mourão e Congresso rebatem, está aqui, na capa do jornal. Mourão e Congresso rebatem Carlos e defendem democracia. Né? Como se a democracia... Estado, né? Jornal Estadão, exatamente. Estadão de São Paulo, perdão. Então, aí na linha fina diz assim, afirmação do filho do presidente de que a transformação do país não ocorrerá por vias democráticas recebeu críticas. Olha a vagabundagem. Porque se ele tivesse dito isso, Carlos, realmente mereceria. Olha, não tem transformação por via democrática. Ele não disse isso. É mentira o que está dito aqui pelo jornalista que escreveu essa monstruosidade. Quando eu digo monstruosidade, é porque você diz uma coisa e o cara muda. E quando muda, no sentido completamente outro. Muda, distorce, né? Afirmação do filho do presidente de que transformação do país não ocorrerá por vias democráticas, isso é vagabundagem. Isso é mentira. Em nenhum momento o Carlos Bolsonaro disse isso. Ele fala da velocidade da transformação. E ele diz assim, olha, eu estou falando isso até para justificar, porque eu sou muito cobrado. Cadê as coisas que vocês disseram que iam fazer quando chegassem no poder? E que muitas vezes na campanha, até sabendo isso, né, como é que se dá, como é que é o processo democrático, você fala que vai fazer aquilo dali dentro do mandato. E o cara já imagina que no dia 1º de janeiro todas as coisas já tenham mudado com a assunção da nova presidência. Então é mentira isso que está aqui na capa do Estadão. Isso é vagabundagem jornalística. O Carlos não disse isso, porque se tivesse dito, ele realmente, eu também estaria aqui bravejando contra ele. Se ele tivesse dito, não tem como fazer transformação por via democrática, as transformações já estão acontecendo. Seria até mentiroso da parte dele. O que ele disse ali, e eu entendo, ele tem uma pressão, e é normal. Cadê as coisas que vocês disseram que ia fazer? E ele está dizendo, por vias democráticas, não se fazem essas coisas na velocidade desejada. Exatamente porque você tem freios e contrapesos. E, às vezes, não é por... a questão democrática é existir essas entidades para fazer o contraditório, o contrapeso e os freios. Mas, muitas vezes, não é uma coisa, digamos, para o bem da sociedade. Por exemplo, não foi aprovado o projeto anticrime do Moro. Isso é uma questão democrática? Isso é para o bem da sociedade? Não. Mas é a previsão legal. O Moro e o Bolsonaro não podem chegar e impor o pacote dele. Até mesmo porque mexe na Constituição, é uma PEC. Então, até a previsão é isso. Tem 2 votações na Câmara dos Deputados e essa votação é por quórum qualificado, não é só maioria absoluta. Terá também 2 votações lá no Senado. Demora. E não se mexeu. Mas é culpa do Executivo. O Executivo já fez sua parte, enviou para o Congresso. Enviou a reforma da Previdência, que agora não foi aprovada, esperando que seja em breve. E enviou também o projeto, está lá, tramitando no Congresso. Mas a via democrática prevê votação em 2 turnos na Câmara, votação em 2 turnos no Senado, por fórum qualificado. O que é que diz o Carlos? Nós temos que nos submeter a isso. E nós só poderíamos dar essa resposta que vocês estão querendo de nós se nós fôssemos um ditador. Aí não precisaria enviar o Congresso. Ou então, se o Congresso fosse de mentirinha, era só para assinar. Simplesmente baixaria um decreto e diria, a partir de hoje, no Brasil, a lei será assim, na área criminal. A partir de hoje, na área econômica, será assim, acabou-se. A partir de hoje, na área de costumes, está aí ontem nós vimos que o Maia está deixando de lado. Aquela agenda avalizada pela sociedade brasileira, que é majoritariamente conservadora. Então, esta pauta de projetos conservadores
O senhor Maia disse ontem, não, nós vamos deixar de lado. A nossa prioridade aqui é a economia. Sim, e por que não faz tudo ao mesmo tempo? Por que não, ao mesmo tempo em que está tramitando a economia, não está tramitando também a outra pauta? Você pode dar prioridade, mas por que não faz isso concomitantemente? Vocês ganham muito bem para isso. E foram votados para isso. Mas são as agruras da democracia, de que fala o Carlos Bolsonaro. A realidade está o tempo todo mostrando para a gente. Demora. Alguém trava. O senhor presidente da Câmara tem o poder de travar e dizer qual é a pauta, qual é a prioridade. Ele viu, ele acompanhou a campanha e viu essa pauta conservadora ser vitoriosa nas urnas, clamando por essa mudança de costumes no Brasil. Obrigado, Ricardo. E mesmo assim resiste, faz parte da democracia. E é a conclusão que nós chegamos, e o Carlos diz, e é uma espécie de justificativa. Olha, vocês estão me cobrando, mas nós temos que seguir. Estamos numa democracia. Ah, você pode ter um discurso melhor, com certeza. Mas é exatamente dessa forma ruim de pensar dos bolsonaros, que o nosso querido Boto chama de besteira. Isso aqui não é besteira, houve outras besteiras, eu concordo. Porque lá tem besteira mesmo. Mas esta não foi. Esta é uma conclusão óbvia de quem conhece a democracia. Bom dia para o Carlos Henrique Fernandes. É evidentemente que é lento, mas é a melhor forma. Governos anteriores usaram a corrupção para catalisar as suas agendas, o que o governo Bolsonaro não faz. Auriclécio Macedo, Carlos Bolsonaro já desenhou as palavras dele no Twitter, explicando esses babacas de imprensa marrom com amnésia. Elisão Castro, Luciano, que achas do grupo Muda Senado? A pressão em cima do presidente está forte, é boa. A sociedade realmente tem que pressionar. Tem que dizer, vocês foram votados para isso. Vocês são os nossos representantes. Então, vocês devem fazer as mudanças que nós estamos querendo. E apontamos na campanha que gostaríamos que acontecesse. É isso aí, seu Mourão. Pois é, e interessante que trata logo de envolver o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que já teve... Seu parente, né? Já teve... Embora não conheça, a família Mourão é de um ramo que vem lá do Rio Grande do Sul, né? Tá? Descendência direta dos mouros lá de Portugal. Então, assim, na realidade... E ele esteve aí conosco, viu, Mourão? Eu tive a honra de entrevistá-lo quando ainda na campanha. Esteve nos estúdios da Assunção. Eu lembro de uma excelente entrevista. Então, assim, interessante, Luciano, que nessas horas eles vão atrás do presidente, hoje exercício, o general Hamilton Mourão, para pegar a opinião dele em relação, olha, o senhor ficou sabendo que o Carlos Bolsonaro, porque já houve uns embates ali, por até colocações infelizes do Carlos Bolsonaro em relação ao general Hamilton Mourão. Mas esse episódio aí particular, o Carlos Bolsonaro fez apenas, eu repito aqui, uma constatação da realidade de como as coisas acontecem na mecânica da democracia. E no caso brasileiro, as coisas são mais arrastadas ainda, porque não é assim que a democracia funciona na Suécia. Não é assim. Para começar, na Suécia, tá certo? Os parlamentares suecos, eles não têm tantas benesses, tantos aparatos e tantas coisas para eles justificar o seu exercício parlamentar. Aqui no Brasil, nos custa muito caro um Congresso Nacional perdulário que não abre mão de seus exageros, que é verba para isso e para aquilo, não sei para que mais, tá certo? Então, assim, é muito caro esse Congresso Nacional que nós temos, que demora muito a dar respostas. Aí, esse pacote anticrime, anticorrupção, enviado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, está aí dormitando no Congresso Nacional. Por que, Luciano Sérgio? Porque tem muita gente ali incomodada com o pacote, muita gente boa, honesta, decente,
bacana no Congresso Nacional, incomodada com o pacote, tá certo? Já estão fazendo um movimento para resgatar a história do foro privilegiado, porque eles estão morrendo de medo da primeira instância, tá certo? Rapaz, olha, no nosso país acontece cada coisa. Tu lembra da época da imunidade parlamentar, Luciano? Os caras querem votar agora isso, né? Pois é, rapaz. O Brasil tem muito o que mudar e o povo precisa estar atento para aí sim não haver retrocessos em nome da democracia por parte daqueles que não são democratas, coisíssima nenhuma. Cuidado, brasileiros. Cuidado, porque tem um bocado de ditadorzinho fascista de plantão e fazendo o viúva da democracia, mas que, na verdade, quer que as coisas voltem à mesmice de até 31 de janeiro de 2018. E o Carlos Bolsonaro está dizendo hoje exatamente o que eu falei ontem. Não é porque ele tem ouvido o programa, certo? É porque era obviedade. E os caras viram outra coisa. Ele diz assim, está na Folha de São Paulo, Carlos chamou jornalistas de canalhas por terem, segundo ele, interpretado de forma equivocada a frase publicada em sua rede social na segunda-feira. De acordo com o vereador, a declaração sobre democracia foi uma justificativa aos que pedem mudanças urgentes e não uma defesa dele da ditadura militar. Aí, aspas para o Carlos. O que falei? Por vias democráticas, as coisas não mudam rapidamente. É um fato. Uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. O que os jornalistas espalham? Carlos Bolsonaro defende ditadura. Canalhas. Foi o que ele tuitou, né? Safados, desonestos, não são dignas da prática do jornalismo. Tá certo? Tanta honestidade, tanta safadeza. Um bom dia para Ivonete Rocha, o Elton Pereira, bom dia Luciano, Newton, Mourão e internautas, a Rádio Web Interative Metro, Maranguape, retransmitindo o Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral. Um grande abraço, amigo. Um abraço, bom dia a todos. Já partindo para o final, né, hoje a Folha de São Paulo traz que essa nova investigação da Lava Jato mira campanhas e núcleo de confiança de Dilma. Então, a Dilma não está... A Dilma, que é aquela que, segundo Ciro Gomes, é uma mulher honesta, né? Ele insiste em dizer isso, né? A operação desta terça, que prendeu o filho do ex-ministro, Mourão Lobão, né? É uma das recentes ações da Polícia Federal que tiveram como alvo pessoas ligadas à petista. Então, cada vez se aproximando dela. E já tem ela também na mira, né? Então, a Graça Foster, em sua delação, o ex-ministro petista Antônio Palocci acusou Graça de usar negócios da estatal para arrecadar verba para a campanha de Dilma. Graça Foster é aquela mulher que se parece também com a mulher do Macron, na mesma categoria, tá? A PF também suspeita de acobertamento de atividades ilícitas envolvendo contratos internacionais. No fim de agosto, ela foi alvo de operação de busca e apreensão. Outro alvo, Guido Mantega, também sob o segundo Palocci, né? É o cara que, no fim de agosto, Mantega foi alvo de operação da PF sob suspeita de receber propina da Odebrecht. André Esteves, o banqueiro, né? Dono do banco BTG, teria dado, segundo Palocci, 5 milhões de reais para cobrir custos da campanha de Dilma Rousseff. Em troca, Esteves se tornaria o banqueiro do pré-sal. Olha só. No fim de agosto, ele foi alvo de operação de busca e apreensão com base na delação de Palocci. E Edson Lobão, que era também ministro de Dilma. Então, a ex-honesta Dilma também está virando alvo aí de investigação da Polícia Federal, da Lava Jato. Francisco bota um alô para Zé Porção no Ninho, tá? E Zé Porção, de vez em quando... Zé Porcão, pois é. Aqui ele colocou Porção, né? Zé Porção, eu acho que foi o corretor, né, que escreveu. É o Zé Porcão, lá do Unita. De vez em quando eu encontro com ele, ele cobra isso daí, né? Expedito Boto, Luciano, o que você acha desse fundo eleitoral? Um absurdo, né? Eu sou a favor, eu fui contra essa história de que não pode ter doação de empresas. Eu fui contra exatamente quando não tiver a doação de empresas, quem vai doar compulsoriamente? Eu, você, nós todos aqui, com essa história de fundo eleitoral. É realmente um absurdo
o Partido Novo, eu sou favorável nisso, eu me alinho muito ao Partido Novo. Quem quiser ir para a política, que se banque, que procure respaldo na sociedade para as suas ideias. Se as suas ideias merecem o respeito e têm relevância na sociedade, busque nessa sociedade já as doações e os recursos. Não para pegar do tesouro, aí fica fácil fazer política. Todo mundo pega desse fundo. E o mais grave desse fundo é, de novo aqui o Bolsonaro, é a manutenção do que já era ruim. Digamos que o PT e o PSDB, que foram os partidos que até então eram os mais votados, chegaram ao Planalto, lá ao Congresso, com base na propina. Então, aí já houve um desequilíbrio de forças na campanha. Aí esse pessoalzinho vota uma lei e diz que o fundo eleitoral, que já é um absurdo, a sua distribuição se dará na proporção da representatividade partidária no Congresso. Eu até concordaria se fosse assim, não, o fundo vai existir, vamos zerar. Hoje todo mundo tem direito, em igual proporção. Mas eles colocam exatamente para a manutenção do status quo, do establishment, para manter, para não mudar. Então, eles aprovam o fundo e aprovam de uma forma de que aqueles que já estão no poder e que muitos deles chegaram ao poder por vias tortuosas da propina, da corrupção do Caixa 2, vão se manter. Porque antes eles recebiam dinheiro de Caixa 2, agora vão receber dinheiro do Tesouro, dinheiro nosso. Então, Boto, eu acho um absurdo essa história do fundo eleitoral. Assim como acho absurdo impedir, porque custa dinheiro, tem realmente que gastar dinheiro numa campanha eleitoral. Até para fazer com que as pessoas conheçam as suas ideias. Agora, usar o meu dinheiro, o dinheiro do Nascimento, do Gomes, da sociedade brasileira, para fazer campanha de políticos, muitas das vezes vagabundos, é um absurdo completo. Para patrocinar partido, né? E os caciques dos partidos embolsando e não prestam contas coisa nenhuma do que fizeram com esse dinheiro. Chega, gente. O Brasil não aguenta mais esse tipo de coisa. Ficamos patrocinando essa canalha e fica faltando dinheiro para o que é essencial. Exatamente. Por que nós temos que bancar? Eu até concordaria assim, ó, vamos fazer uma profunda reforma política, né? Acabar com esses partidos todos, zerar, mas hoje esse fundo eleitoral em si já é muito ruim. E da forma como ele é distribuído, pior ainda, porque é a manutenção do status quo, do establishment. E a última notícia para falar aqui, uma notícia boa, cai o número de homicídios em todo o Brasil. E o que sempre se desponta e se destaca nas manchetes todas, por onde eu vi, tem sempre o mas, né? Sempre que eles dão uma boa notícia, colocam o mas. Nunca é uma coisa integral. Homicídios caem. Não é o caso aqui dessa manchete que eu vou ler, certo? Homicídios caem 10%, com 57,3 mil casos no país. Taxa menor desde 2011. Mas isso é uma manchete interna. Certamente na capa vai dizer assim, mas aumenta a morte por policiais. Mas aumenta a morte por policiais. Quer dizer, mesmo aumentando a morte provocada por policiais, que a manchete não se dá o trabalho de perguntar de como foram essas mortes. Geralmente, quem é morto pela polícia, geralmente, há também crimes cometidos pela polícia. Todo canto há. Mas, geralmente, é uma defesa da sociedade brasileira. Ele matou em defesa da sociedade brasileira. Aí o Boto está lembrando aqui, o Expedito Boto, são 2,5 bilhões, né? Um absurdo, um absurdo. Pois é, 6 horas e 56 minutos. Bom dia, Cléser Salles, dá uma geral aqui na moçada. Wellington, André Ribeiro, Ricardo Mindelo, William Martiniano, um grande abraço para vocês pela grande audiência. Bom dia para Alexandra Praciano, Moacir Pontes, Maurício Freire. O diálogo de vocês sempre é um diálogo objetivo e inteligente, sempre mostrando direto a verdadeira democracia com prática e benefício ao povo. Abraços. Esse é o professor Maurício Freire. Ele é da Universidade Federal do Cariri.
e mora lá em Barbalha. Grande abraço, bom contar com sua audiência. Bom dia, meu querido irmão Coronel Júnior, força e luz. É isso, amigo. Aos nossos ouvintes aqui, o Gilberto Coutinho já está mandando um abraço para todos nós. Bom dia, Luciano, amigos da Hora da Notícia. Tenho uma ideia para a Uni, ela deve cobrar o dízimo. Outra ideia para a Uni. Comunistas podem pedir petróleo ao Maduro e revender ao Brasil. O Josélio Taleires de Aquiraz, grande abraço para você, Moacir Pontes. Amigos todos, a vocês, muito obrigado pela carinhosa audiência. Chegou a hora da gente desfazer, está na hora de dizer tchau, né? De desfazer a nossa conexão Paraíso, Rádio Assunção. Obrigado, Newton, obrigado, nossos queridos ouvintes, a todos vocês. Um grande abraço. Retoma agora aqui na Paraíso o nosso querido Assis Nascimento, ao lado do seu escudeiro Ricardo Gomes. Aí já o nosso Carioquinha. E um grande abraço para todos vocês. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Este Luciano Kleber, que retorna amanhã aqui na Paraíso, em conexão com Fortaleza, Rádio Assunção Cearense, ao lado do Nilton Mourão. A gente segue aqui agora no De Olho na Cidade, com a segunda parte do nosso programa.